Bom dia, igreja! Hoje é dia 4 de junho de 2020, estamos numa quinta-feira. Eu desejo muito, mas muito mesmo, que Deus te abençoe neste dia, a você e a toda a sua família, que derrame sobre você a sua misericórdia, a graça e a sua paz. Como é que está você? Você está indo bem? Legal, olha só, deixa eu dizer uma coisa para você. Fazer uma pergunta para você que já é batizado numa igreja. Foi difícil para você tomar essa decisão de ser batizado? Você lembra o que você estava pensando, batismo ou não batizo? E para você que ainda não se batizou, mas quer se batizar e está assim aflito, não sabe se batiza, o choque que vai causar a família, enfim, responda essas perguntas aí para você e para Deus, porque nós vamos falar sobre esse assunto hoje, aqui em Êxodo, capítulo 14, versículo 15. Nós vamos falar sobre o testemunho público. Abraço para você, daqui a pouco a gente volta. Diz assim o texto: o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Mande o povo de Israel que marche. Que Deus nos abençoe com a leitura desse texto, hein? Perdão. Estamos diante de um momento onde Moisés está com um grande desafio pela frente: o Mar Vermelho. Atrás de Moisés vem o exército de Faraó. E o povo de Israel começa então a ficar aflito. Alguns chegaram mesmo a reclamar de Moisés e dizer para ele: por que você nos trouxe até aqui para morrermos pelo exército de Faraó? Por um acaso não estávamos nós bem lá no tempo que nós estávamos vivendo sob a escravidão do Egito? Nós preferimos viver sob a escravidão do Egito do que, na verdade, vir para cá e morrer aqui. Não é? E aí Moisés vai reclamar com Deus, vai orar a Deus, falar com Deus. E quando ele começa a clamar, é uma oração que Deus não quer ouvir. Deus diz para ele: por que você está clamando para mim? Por que você está perguntando, pedindo essas coisas? Você tem que agir. Ou seja, diga ao povo de Israel que marche. E aí Deus orienta: coloque a sua vara no mar, na água. E aí Moisés faz aquilo e acontece um grande milagre. O mar se abre, a nuvem, que era a representação do Senhor Deus, junto com o povo, caminha com o povo e na extensão do mar, da travessia do Mar Vermelho, e aí o povo vai chegando ao outro lado e Faraó então consegue sair do lugar que estava e vai perseguir o povo de Israel. Eu fico imaginando o povo de Israel, que estava meio que sem fé, olhando para trás e vendo o exército de Faraó entrando no Mar Vermelho pelo mesmo lugar que eles estavam. E aí o mar se fecha e todo o exército morre, sucumbindo nas águas do Mar Vermelho. Não todo o exército, mas uma boa parte do exército de Faraó acaba sucumbindo e Deus derrota mais uma vez o exército de Faraó. Qual é a aplicação disso? O que a gente pode tirar disso? São inúmeras bênçãos. Já o tema me trouxe dificuldade. Eu mesmo não sabia dizer qual seria o tema. Me veio à mente, por exemplo, o desafio do batismo. Mas me foi tirado esse tema do meu coração. Outro tema que eu pensei seria o fato de comunhão em definitivo, né, do povo estar junto e livre.
liberdade total. Mas, diante da cena, o tema que me veio ao coração foi exatamente esse: um testemunho público. Porque batismo é testemunho público. E o povo de Israel acabara, ainda que não soubesse, sendo batizado no Mar Vermelho. O povo foi batizado no Mar Vermelho. E Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 10, verso 2, que diz assim na nova tradução da linguagem de hoje: como os seguidores de Moisés, eles foram batizados na nuvem e no mar. Gente, aquilo que aconteceu foi um batismo do povo. E o que a gente pode perceber naquele momento é que houve uma insegurança tremenda do povo de Israel. E eu fico pensando que, às vezes, muitas pessoas desistem até do batismo. Elas acreditam que vai ser muito ruim, a família, por exemplo, vai chamar atenção, as pessoas vão criticá-las, as pessoas são ameaçadas. Muita gente que está por se batizar desistem por conta de uma ameaça externa, uma ameaça que vem no exército de Satanás, lá tal como o exército de Faraó, onde as pessoas olharem: nós vamos morrer, nós vamos perder a nossa identidade. E é verdade, perde a identidade mesmo. Nós deixamos aquela identidade de pessoa que ama o pecado, que está favorecida com o pecado, e rumamos para uma outra vida, para uma outra situação na nossa existência, na nossa espiritualidade. Muitos de nós têm medo de se batizar, muitas pessoas têm medo de se batizar por conta do pecado que vão deixar, ou do pecado que pode bater a sua porta mais uma vez. Os desafios de alguém que está por se batizar é algo tal como aquele que o povo de Israel estava vivendo. Talvez com medo dessa morte, eles possam querer até voltar à escravidão, como muitos o fazem. Muitas pessoas nem batizam porque antecipadamente olham para as circunstâncias e entendem que elas vão ter que dar um testemunho público, tal como Faraó testemunhou publicamente o exército de Israel, o povo de Israel, porque o Senhor Jesus fala assim para Moisés, diga ao povo de Israel que marche. 600 mil homens, só homens, não estavam contando as mulheres e as crianças. Muitos historiadores chegam a dizer que chega em torno de 1,5 milhão de pessoas. Como a gente pode observar, havia um testemunho do próprio povo de Israel, que via aquela cena, como o próprio exército de Faraó, e Faraó que foi poupado para observar o seu exército praticamente sucumbir no Mar Vermelho. E aí, isso remete a cada um de nós, porque todos nós somos pessoas que um dia teremos que tomar uma decisão. Quem já tomou, quem não tomou, precisaria tomar a decisão de fazer a seguinte opção: eu quero ser salvo pelo Senhor Jesus. Nós vemos aqui, por exemplo, Mateus capítulo 28, 19, o Senhor Jesus diz isso. Ele diz assim: portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há uma necessidade de batismo, há uma necessidade de nós escolhermos ser batizados, porque na escolha do batismo envolve essa decisão do povo, a decisão de assumir o nosso papel, de assumir a nossa responsabilidade perante as pessoas. Eu dou glória a Deus, porque há tantas pessoas que já assumiram essa responsabilidade, já assumiram ser batizadas, também tiveram seus momentos de dificuldade na hora de aceitar o batismo e de se tornarem, de assumirem o seu papel diante das pessoas e diante do reino. E também, claro, não pense que não é, quando nós nos batizamos, nós assumimos uma responsabilidade de confronto com o exército de Faraó. Ou seja, nós assumimos uma responsabilidade de confronto com o nosso inimigo, que é Satanás. Ele precisa saber que nós tomamos uma decisão, queremos ficar com Deus e assumimos essa responsabilidade publicamente
para que as pessoas possam saber, olha, aquele que estava em pecado, aquele que estava afastado de Deus, aquele que já creu em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, assumiu o seu papel e agora se batizou publicamente. É essa a ideia do batismo. Eu queria convidar você que está por se batizar, se é que tem alguma igreja fazendo batismo nessa quarentena, né? Mas assim que as coisas forem liberadas, quem sabe você que ainda não foi batizado, queira batizar-se, e aí vai chegar a hora de você tomar essa decisão, você vai se lembrar dessas dificuldades, desses pensamentos que passam por nossa mente, mas definitivamente aceitar o desafio de testemunhar publicamente que o Senhor Deus tomou a sua vida, salvou a sua vida e você quer ter uma nova vida, tal como o povo de Israel assumiu uma nova vida perante Satanás, perante o povo do Egito e Faraó. Eu espero que Deus abençoe você. E se você é aquela pessoa que já se batizou, que Deus abençoe você, que Deus continue te fortalecendo, que Deus possa fazer de você alguém especial, lembrando sempre do seu compromisso com Deus, que é o batismo. Não se afaste da igreja, não se afaste do Senhor, porque você já é propriedade exclusiva dele. Amém? Vamos orar? Senhor, abençoa as pessoas que ouviram hoje essa mensagem. Abençoa, Pai de amor, aquelas pessoas que ainda estão por se batizar, para que elas sejam encorajadas, Senhor Deus. E a todas aquelas pessoas, ó Deus, que ainda não se batizaram, elas sintam com um desejo no coração de saber que é um compromisso que assumimos contigo e com a tua igreja. Também, ó Deus, que as pessoas que já se batizaram, que elas sejam abençoadas a ponto, ó Deus, de poderem estar sempre junto do teu povo e sempre junto de ti. E aqueles, ó Deus, que estão afastados, que eles possam pensar nesse público testemunho que fizeram e que é hora, ó Deus, deles poderem retornar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e até amanhã, se Deus assim permitir.